Olá pessoal, boa noite. Eu sou Davi da Silva Araújo, estudante do curso de Ciência de Dados. Hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho sobre análise de dados da cadeira de mineração de dados. Então vamos lá. Aqui nós temos o sumário, né, os pontos que a gente vai ver durante esse trabalho, né, introdução, classificação do dataset, objetivo geral, o ambiente de leitura, e leitura dos dados, né, como a gente faz informação de bibliotecas, leitura, visualização do dataset, os valores faltantes com a visualização de dados faltantes, como a gente vai tratar eles, a importância deles nesse dataset, a duplicidade de dados, né, com padronização e detecção de dados duplicados, como a gente vai encontrar eles, a verificação de tipos de dados, né, com a criação de um dicionário para fazer a checagem dos dados esperados em cada coluna, a criação de colunas derivadas, né, que é uma implementação das colunas úteis para análise de dados e uma análise futura, talvez uma análise de mineração de texto, coisas assim. A gente vai ter uma limpeza final, com a remoção de dados indesejados, identificação de inconsistências no dataset e uma conclusão, né, com as considerações finais da análise. Então vamos começar aqui com a introdução. Né? Esse trabalho ele é da lista 1 do capítulo de Introdução à Ciência de Dados, da cadeira de mineração de dados. O dataset que a gente vai analisar se chama Fake Telegram. Né? O nosso objetivo é analisar e tratar dados reais simulados de mensagens do Telegram. Então a gente já consegue imaginar os tipos de dados que a gente pode estar tratando, como textos, talvez imagens, links, essas coisas. As ferramentas usadas foram a linguagem Python, linguagem de programação Python, Pandas, NumPy, DataTime, as bibliotecas que eu usei. Usei outras como Seaborn e Matplotlib para poder fazer uns gráficos também. E eu escrevi os códigos no Jupyter Notebook. Começando aqui com o nosso primeiro tópico, né, depois da introdução, ambiente e leitura de dados. Esse dataset é bem grande, então eu fiz a instalação dele direta no código, né, com o GDown para poder baixar os dados. Os dados foram disponibilizados por um link do Google Drive. O tipo de leitura dele, de codificação do CSV de Latim 1, porque ele tem uns dados diferentes, então eu não usei o TF8 como padrão, usei o Latim 1. E a gente consegue ter uma visualização inicial dele através do head e do tail, né, algumas funções. Vou mostrar aqui para vocês. Né? Aqui ó, a gente tem as importações das bibliotecas, coisas assim, né? O dataset baixado direitinho. E aqui a gente tem o nosso head printado. Né? A gente consegue ver aqui todas as colunas, com já uns dados que a gente pode imaginar trabalhar, valores nulos, textos, datas, né? Aqui provavelmente valores inteiros, float. Né? Ele tem aqui ao todo 19 colunas. E com o tail a gente consegue ver que ele tem mais de 500 mil linhas, né? 557.585 linhas, né? Então é um dataset bem grande. Seguindo aqui para os valores faltantes, a gente tem aqui as células, né? A gente vai começar a nossa análise de valores faltantes pelas células. Aqui a gente tem uma pequena coluna, vou voltar depois no código para mostrar uma coluna maior, uma tabela maior. A gente tem aqui a linha, né, a linha index, onde está esse valor faltante, de qual coluna ele está faltando, e a mídia. A gente vê aqui, né, mídia type, URL, então a gente consegue ver aqui a media name também, todas da linha 0. Então a gente imagina que seja um texto, a gente consegue imaginar que é valores faltantes de uma linha que não é um texto, né? que não é uma imagem, né? uma mídia, é um texto, né? A gente tem ao todo 2.544.186 células, lembrando, as células não são linhas, células faltantes, com valores faltantes. E temos um total, né? Aqui nós temos uma visualização da tabela, né, daquela mesma tabela, só que um pouquinho maior, né? Então a gente tem aqui, consegue ver até a linha 2 de valores faltantes, né? A linha de index 1, né? Mas na verdade é a 2. Continuando, a gente tem aqui, né, a distribuição de células. A gente viu quantas células faltantes, são muitas células, 2 milhões de células faltantes, com valores faltantes, né?
Mas como a gente viu, é tipo mídia, essas coisas assim, né? Coisas que não necessariamente é um texto. Então, que não necessariamente é uma imagem. Ou pode ser um texto e não vai ter imagem. Ou pode ser uma imagem e não vai ter um texto. Então, ela não necessariamente é um valor faltante negativo. É como se faltasse, por exemplo, o horário, né? Uma hora aí, tipo, entendeu? O horário que a mensagem foi enviada. E a gente tem aqui nessa distribuição, né, preenchida com 33,3% das células preenchidas e 67,7% delas estão faltando, né? Então são bastante células faltando, mas como disse novamente, não é um grande problema. Continuando aqui, a gente tem, a gente fez contagem por célula, aqui a gente vai fazer a contagem por linhas, né? A contagem por linha, ela é parecida com a de célula, só que ao invés de ser os valores unitários ali, vão ser a contagem das linhas inteiras, né? A gente tem aqui, basicamente, todas as linhas, né? A gente tem 557.561 linhas com valores faltantes. Então, basicamente, todas as linhas aí do dataset tem pelo menos um valor faltante, né? A gente consegue ver melhor através de um gráfico, né? A gente pode ver aqui, através desse gráfico, quais colunas possuem maiores valores faltantes, né? Ali a gente está falando de linha, né? Aqui a linha, aqui é o gráfico que a gente mostrou. E as linhas, a gente tem esse total de linhas aqui, né? Faltando 557.561 linhas faltantes, né? A gente pode ver também, além de linhas e células, colunas. A gente vê aqui que a gente tem as colunas por inteiras, então é uma mistura de linha com célula. Então a gente tem as colunas inteiras faltando, dos valores faltosos, e a gente tem aqui esse gráfico que mostra o valor de uma forma mais fácil de visualizar os valores faltosos das colunas, né? A gente vê que o que mais tem valores faltosos é o median name, né? 528.599 valores faltosos nessa coluna, né? Depois vem aí media URL, depois vem score misinformation, né? E a gente vê também colunas com zero valores faltantes, né? Então colunas completas, como date message, que é muito importante, né? A data que a mensagem foi enviada, IDs, né? Então esses valores mais importantes a gente tem eles não faltosos. Seguindo, a gente vai para a parte de duplicidade de dados, que é uma padronização prévia, né? Com a remoção de espaços e letras minúsculas. A gente padroniza assim para ter certeza de que a coluna, de que as linhas vão estar todas padronizadas, para quando a gente fizer uma relação, os textos não darem nenhum problema, né? A gente vai ter a detecção com duplicated, né? Uma função básica aí para você ver duplicidade de dados. E a gente vai fazer uma apresentação do total de duplicados, de linhas duplicadas exibidas, né? Então, voltando aqui, a gente chega aqui nos valores repetidos, rodando o código, a gente vê que não tem nenhum valor repetido. Nossa, Davi, por quê? Então quer dizer que todos os textos são iguais, são diferentes? Não. Lembra que a linha inteira, a linha tem hora, tem URL, tem mídia, o ID. Então ter esses valores não repetidos é muito legal, porque a gente vê que não tem nenhum horário repetido, que não tem nenhum ID repetido, não necessariamente só o texto, né? Então é bem importante a gente ver isso, ver dessa forma. Seguindo, a gente vai para a verificação de tipos de dados, né? Aqui a gente espera enxergar que os dados estão, as colunas estão recebendo os dados de forma certa. Então, por exemplo, uma coluna de texto está recebendo string, uma coluna de, sei lá, score está recebendo um valor booleano ali, de negativo ou positivo, né? Então a gente vai criar um dicionário com os tipos esperados para validar cada coluna. O nosso objetivo, como eu já disse, é checar a consistência desses tipos, se é um string, um inteiro, um float. O nosso código, ele vai implementar isso para cada, vai implementar essa checagem para cada coluna, né? Então a gente, voltando aqui no código, a gente tem esse dicionário, né, com os valores esperados para cada coluna. Aqui eu tenho uma padronização simples da hora, porque me deu um problema que a hora estava dando errado, né? O valor estava dando errado,
sendo que não estava, né? Estava dando, todos os valores estavam dando como se estivesse errado a hora, o tipo de data, o tipo de dado, né? Então eu só padronizei para ele não dar esse problema. E aqui a gente tem células inválidas, né? Onde vai mostrar nossas células inválidas. E aqui a gente tem a validação geral, né? Um código para validação geral, que por incrível que pareça, 0 dados estão errados, né? 0 dados estão inválidos aí. Que é muito legal, que mostra que o dataset ele é muito bem tratado, né? na coleta dos dados. Seguindo, a gente vai para a parte de criação de colunas derivadas. Aqui são todas parecidas, então eu vou explicar um que vale para todas, para poupar o nosso tempo. A coluna caracteres, ela conta a quantidade de caracteres da coluna de texto. A coluna words conta a quantidade de palavras, né? Então caracteres conta caracteres de texto e words conta palavras de texto. Vindo aqui para o nosso dataset, a gente consegue enxergar aqui, né? Ó, primeira linha tem 114 caracteres, segunda tem 146, essas três aqui, ó, todas três tem 169, provavelmente porque são o mesmo texto, né? A words, ela tem aqui, ó, 20 palavras, 23 palavras, 6 palavras, novamente, porque provavelmente é o mesmo texto, né? A gente tem aqui um gráfico que mostra o comprimento de texto mais frequente. 0 é o mais frequente, porque são colunas vazias, a gente viu que tem muitas colunas vazias, então é esperado ser o mais frequente. 28 caracteres é o segundo mais comum, né, com 40.000 amostras, né, 40.180 amostras. Depois vem 96 caracteres e por aí vai. Aqui a gente tem a quantidade de palavras mais frequentes, né. Novamente, valores vazios vão estar na frente, obviamente. E em seguida a gente vai ter aí textos com apenas uma palavra, né, uma palavra com 77.094 aparições, né? Textos com uma unidade só de palavra. Depois 15 palavras, 12, por aí vai. Próximas colunas são a coluna de viral e sharing, né? A coluna de viral, ela vai dizer pra gente, baseada no código, se aquele texto aparece mais de uma vez. Então ela é um valor booleano, digamos assim, vai aparecer 1 ou 0. Então, se ele for um texto que aparece só uma vez, aparece 0. Se for um texto que aparece mais de uma vez, aparece 1. A sharing é parecida, porque em vez de ela mostrar se o texto repete ou não, ela mostra quantas vezes ele repete. Então, são meio que complementares uma da outra, né? A gente vendo aqui, a gente vê aqui, ó, por exemplo, essas 5 linhas iniciais, essas 4 linhas iniciais, elas são únicas, então 0, né? Os NaNs vão contar sempre como 0, de acordo com o código, né? Então aquelas sempre vão ser 0 porque aparecem só uma vez, e 1 porque aparece, e aqui vão ser 1 porque aparecem mais de uma vez. Não é quantidade, é se aparece ou não, é valor booleano. E as sharings, a gente tem aqui a quantidade de vezes que elas aparecem. Como o primeiro texto não é viral, ele aparece automaticamente só uma vez. Né? E aqui a gente vê esses últimos aqui que aparecem 4 vezes, né? Eles são repetíveis e 4 vezes repetíveis, né? Então eles aparecem 4 vezes. Aqui a gente tem uma tabela, um gráfico com a distribuição, né? Se esse texto ele é viral ou não. Então a gente tem aqui essa distribuição. Os não virais, obviamente, são bem maiores do que os virais, né? Porque ele também está contando os NaNs. Então eles são bem maiores. E na frequência de compartilhamento, né, dos sharings, a gente vê que textos compartilhados uma única vez são bem altos, né? Mais altos do que os textos que não aparecem dos textos NaN. Né? Depois os textos compartilhados 2 vezes, os textos compartilhados 3 vezes e assim vai. A coluna sentiment, né, é a próxima coluna derivada, nossa última coluna derivada, que ela vai separar os textos baseados em sentimentos, né, se são sentimentos positivos, negativos ou neutros. Então a gente vai usar essa classificação aqui, né, se for menor que 0 é negativo, se for igual a 0 é neutro, se for maior que 0 é positivo. E
Eu vou apresentar ela aqui para vocês, né? O gráfico que a gente viu. Vou apresentar ela aqui para vocês, ó. A tabela com a coluna, as 5 primeiras, as 5 últimas, né? Então aqui, ó, neutro, positivo, negativo, NaN, positivo e o resto todos neutros. A gente tem aqui uma tabela que mostra a quantidade de vezes que eles aparecem, né? Então, negativos aparecem 128 mil vezes, positivos 135 e neutros dominando aí o pódio com 179 e quase 180 mil aparições, né? De textos que geram um sentimento de neutralidade. A gente já chegando no final do dataset com a limpeza final. A gente vai fazer a remoção de travas-apps, né? Baseadas na coluna travas-app, que é uma coluna que indica com valores booleanos de true ou false se um texto é um trava-zap ou não. Então, então a gente vai usar da lógica de que se ele é um trava-zap, vai estar como true, então a gente vai remover aquela linha, né? E essa verificação de inconsistências é só uma verificação final que a gente faz de forma cruzada, né, entre as colunas, para buscar alguma inconsistência, né? Aqui ele dá um exemplo, que é a diferença entre sharings e a contagem real de duplicados, né? Ou o caso onde um texto é dado como viral, ou seja, ele aparece mais de uma vez, mas no compartilhamento só tem uma, o que não faz sentido, né? Então vamos ver aqui. Aqui, ó, a gente tem, antes de analisar a remoção de travas, antes de remover os travas-apps, a gente analisa os travas-apps, né? Então a gente tem aqui, ó, os textos são NaN, né? Não são textos, então podem ser links, podem ser imagens, coisas assim que são vistos como um spam, né? Sem os travas-apps temos todas as linhas de coluna, né? Temos essa quantidade de linhas de linhas no nosso dataset. Após a remoção do travas-app, a gente tem essa quantidade de linha, né? Que são 16 linhas a menos sem os travas-apps. Então, a gente removeu essas 16 linhas. Sobre a consistência, né, dos atributos, né? Como eu disse, a gente vai verificar se um sharing ele aparece como sharing, né? Ele aparece mais de uma vez. Ele aparece como não viral e o sharing dele é 1, entendeu? É maior que 1, ou se ele aparece como não viral e ele tem mais de um sharing, né? Então a gente vai verificar isso. E aqui a gente já consegue ver que nenhuma consistência foi encontrada, textos vazios como sharing, né? Então eles não são encontrados. O que é legal porque mostra que o nosso dataset está certinho. Né? Então a gente vai aqui já para nossa conclusão, né? A gente consegue analisar a gente consegue ver que a análise exploratória permitiu detectar valores ausentes, inválidos e duplicados. Os duplicados, apesar de serem zeros, a gente explicou o porquê, a gente conseguiu entender o porquê deles serem zero. Ele cria variáveis, a gente criou variáveis úteis para modelagem, como a de sentimentos, a de viralidade, a de contagem de palavras e caracteres, né? A gente eliminou mensagens inválidas, como spam, travas-apps, né? E agora o dataset está bem limpo e enriquecido com as informações que podem ser usadas em modelagem de NLP e mineração de texto, né? Como eu falei no começo do vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Peço desculpa o barulho, se deu algum problema no áudio, que são coisas que estão fora do meu controle no horário que eu estou gravando. Peço desculpa. Espero ter feito uma boa análise. Deixe um comentário aí embaixo sobre o que você achou, o que eu posso melhorar, o que eu fiz direito, né? Se eu posso explicar mais alguma coisa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima.